E ainda tem o aplicativo Oi Mais Empresas. Eu posso pedir atendimento, segunda via de conta, reparo e comprar novos serviços. E eu acompanho minhas solicitações sem precisar ligar para o atendimento. Assim eu tenho mais tempo para cuidar do meu negócio e oferecer um serviço de primeira. Quer investir numa vida de empreendedor mais saudável como a minha? Acesse o site e contrate Oi para a sua empresa. E dizia esta parábola, ou seja, Jesus estava falando: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: este há 3 anos veio procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escape e esterque, e se der fruto, ficará. Senão, depois a mandarás cortar. Agora, Mateus 18, só para a gente complementar o contexto, e que você também desse esse salto aí para nos ajudar aí nessa linha de raciocínio em nome de Jesus. Vocês acharam sim ou não? 18 até o 22. De manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: é verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis com que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipite no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez oramos e colocamos esse trecho que foi lido em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa usar essa palavra, que o Senhor possa envolver os nossos corações, que o Senhor possa mover a tua glória e que todos nós possamos beber de ti e receber do céu. E para tanto, eu te peço da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido. Assim, fica conosco, nos ajude. É a nossa oração com gratidão no precioso nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Meus irmãos, nós temos o primeiro trecho que falou exatamente acerca de uma figueira, né? E um segundo fazendo aí essa sequência de contexto para nós entendermos o que a palavra de Deus ela quer nos trazer. No primeiro momento é uma parábola. Uma parábola, nós sabemos que é uma linguagem figurada, e Jesus está fazendo exatamente menção, alusão a alguma coisa que na verdade acontece no mundo espiritual, porque Deus é Espírito e Deus conhece todas as coisas. Mas para que ficasse entendido, Jesus agora faz uma ilustração. E era muito comum Jesus usar as parábolas como uma maneira, né, de trazer o eterno, ou de trazer um contexto espiritual, e para tanto ele trazia as suas ilustrações, ou ilustrações, e ele usava essa linguagem figurada, denominada parábola. No segundo momento, ou no segundo trecho que nós lemos, não é mais uma parábola, é um momento que Jesus vivencia de fato, é um caso concreto, onde Jesus está vivenciando a ausência de fruto naquela figueira. Nesse momento, diz o texto, que Jesus estava com fome, e ele vai até a figueira com a finalidade de, com certeza, né, colher ali o figo, para poder saciar a sua fome.
e ele não acha aquilo que ele buscava naquela figueira. E diz o texto que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ele é o Criador de todas as coisas. A coisa mais triste para Deus, enquanto Criador, é quando Deus vem buscar alguma coisa em nós e Ele não acha. Ok? Vocês estão aí? Eu sei que está meio frio, mas a gente vai estar aquecendo aí com essa palavra. Então, Jesus, Ele busca na figueira, sendo Ele o autor, o Criador. O Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E agora eu queria trabalhar um tema com vocês, denominado Vencendo a Esterilidade. Diga para o seu irmão: vencendo a esterilidade. Nós vivemos num século porque na minha loja eu tenho uma ação, uma pressão, e por que não dizer até uma opressão, para impedir que nós frutifiquemos. Nós temos uma tendência enorme a não frutificar, uma tendência enorme a não viver o sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural, ele só é vivido quando a gente põe em exercício a nossa fé. E nós precisamos desse exercício. E nós vivemos num século que infelizmente tem sido denominado, segundo as estatísticas, que tem sido o século da depressão, da ansiedade, da esterilidade. Seja uma esterilidade espiritual, seja uma esterilidade social, seja uma esterilidade financeira, seja uma esterilidade profissional, seja uma esterilidade de sonho. O que é uma esterilidade de sonho? É quando a pessoa não tem mais para colocar, para dar os seus sonhos. E nós sabemos que muitas das vezes, para que a gente vença a esterilidade, a gente precisa buscar em Deus vencer a esterilidade. Significa você ser fértil. Seja fertilidade no campo espiritual, seja fertilidade no campo social, familiar, profissional, financeiro. Esses são os dois extremos. Ou a gente é fértil, ou a gente é estéril. Jesus está dizendo que o agricultor, ele por 3 anos, ele foi buscar aquela figueira e não achou seu fruto. E ele faz uma pergunta ao dono daquela vida. Foi buscar fruto por 3 anos e não achou. E ele faz uma pergunta. Aquela pessoa que cuidava como é aquela terra. E quando Deus me deu essa palavra, o que uma figueira fazia no meio de uma vinha? Entende? Por que Jesus traz essa parábola? Porque ela tem um cunho espiritual. Certamente, se você vai para uma vinha, você só vai achar plantação de vinho ou vinhos. Você não vai achar outra coisa senão aquilo para o qual a terra foi separada. Mas como é uma parábola, Jesus está dizendo que é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. Nós, enquanto igreja, nós sabemos que a priori a figueira era um tipo de Israel. Israel, durante toda a sua estada, seja no seu relacionamento fosse no seu relacionamento com Deus, fosse no seu relacionamento com Jesus, Israel o tempo todo negou o seu fruto. Israel, eu não vou dizer que ele frustrou uma perspectiva de Deus em relação a ele, mas porque ninguém vai conseguir frustrar Deus, porque Deus conhece o futuro. Diga para o seu irmão: ninguém vai frustrar Deus.
porque Deus conhece o futuro. Mas o que não quer calar é que Jesus, trazendo essa parábola, ele está dizendo que o dono de uma vinha, por 3 anos ele vai até aquela vinha, só que ele não foi buscar aquilo que você poderia entender. Não, ele foi lá buscar uva, foi lá buscar alguma coisa, né, dentro daquilo que a terra estava preparada. Não, ele foi buscar figo numa terra onde só havia vinha. E é isso mesmo, irmãos, que a gente começa a falar sobre esse século que nós estamos vivendo. Os homens, eles estão estéreis. Por que há uma esterilidade espiritual? Porque não há espiritualidade se não houver uma alicerce chamada fé. Não há espiritualidade se não há uma alicerce chamada fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vivemos no Brasil um retrato falado do caos em razão da falta de comprometimento desde os nossos governos até aqueles que na verdade não se comprometem com Deus. E não só o Brasil, mas como o mundo. Nós vivemos num sistema globalizado onde as informações elas vêm com a finalidade de inviabilizar essa fertilidade. A gente ouve coisas que muitas das vezes não vem de Deus, vem do mundo pessimista, vem dos demagogos, vem dos filósofos, vem de todos aqueles que defendem uma ideologia, mas não uma ideologia pautada em Deus, porque existe uma ideologia pautada em Deus, né? Agora, vivemos num século onde as informações, quando chegam para você, não chega para te edificar, não chega para te abençoar, não chega para te animar, não chega para te motivar. As informações chegam buscando fazer de nós pessoas estéreis. Quando é que a esterilidade ela se propaga no meio do povo de Deus, ou se propaga no meio da sociedade? Quando é que acontece isso, pastor? Exatamente nesses momentos que nós vamos absorvendo e a gente vai ficando descrente, a gente vai ficando cético, a gente vai ficando desconfiado, a gente vai ficando com a terra mais dura, a gente vai ficando ressecado, a gente vai ficando magoado, a gente vai ficando entristecido. É claro que você poderia dizer como frutificar, como ser fértil diante de tanta esterilidade, como ser um canal de bênção, ou ser um profeta da fé diante de tanta incredulidade que envolve o século. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Ouça o que eu vou te dizer, acompanhe o verso comigo, o primeiro de Lucas, versículo 8, é o 13 e 8. Bota o 7, senão a gente não vai entender. Desculpa. Disse então ao viticultor: esse há 3 anos, esse é o dono da vinha falando, venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele. Quem é o viticultor aqui? Ele é um tipo do Espírito Santo, porque ele tem o seu momento de intercessão. Olha o que ele fala para o dono da terra: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave ao derredor e lhe dei estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortar a raiz. Eu sei que todos nós somos vítimas do processo. E se não houvesse o Espírito Santo,
que seria de nós? Às vezes a gente fica tanto tempo sem frutificar, porque é tanto bombardeio, é tanta situação que nos cerca. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, na sua oração, ele geme com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabemos mais como orar. Você vai acreditar se eu te disser que eu levei o dia inteiro para Deus me revelar essa palavra? A gente não quer pregar o que Deus não quer falar, porque Deus é o dono dessa vinha, e você está plantado nesse lugar, e independe do tempo que, em razão das circunstâncias, você não tem tido força para vencer certos detalhes, para romper com certas situações, para viver um tempo de vitória, para dizer: Deus, até quando vai durar o meu tempo de choro, de lágrima, de angústia, de sofrimento, de escassez? Até quando? As circunstâncias, elas queriam levar ao dono da vinha a se livrar daquela figueira. Quantas vezes o diabo faz pressão para a gente se perder no tempo e no espaço? Quantas vezes o século, o mundo, a concupiscência, os homens, e a gente está dizendo: ninguém acreditar, nós vamos ficar estéreis em razão daqueles que são movidos por ausência de fé ou ausência de um caráter cristão, ou a gente vai ficar estéril em razão daqueles que não querem romper a esterilidade? Não! O Espírito do Senhor está aqui conosco nesta noite. Ele está dizendo: eu sei que talvez você não tenha frutificado, eu sei que de repente a tua esterilidade é por causa da terra ressecada, sem água, sem provisão. Mas eu vou te fazer uma coisa: eu vou escavar em volta. Eu vou deitar ali, estrume significa, eu vou deitar ali um remédio na terra, porque eu sei que se você receber substância, eu sei que se o Espírito Santo fizer um trabalho, diga comigo, se o Espírito Santo fizer um trabalho poderoso no meu interior, eu vou frutificar. Aleluia. O problema, em razão da intercessão, estava o homem, o viticultor, estava dizendo para o dono da terra, é o Espírito Santo dizendo para nós: não abre mão dele, não abre mão dela. Essa situação que ele está enfrentando, ele também é vítima. A terra está ressecada, não há água, não há alegria, não há informações salutares, ninguém que clame pelo Deus vivo, não há uma só alma que se coloque na brecha. Os homens são tempestivos, os homens são limitados, os homens estão tendenciosos a não acreditar. E como nós vamos frutificar se não existe realmente um trabalho do Espírito Santo? Era cachorro e vazia. Às vezes ficamos, irmãos, com o nosso coração tão trancado, às vezes ficamos com o nosso coração tão indisposto a acreditar. Entra ano e sai ano, saímos de um sistema até natural. Que seria natural? Todos os anos a figueira dar figo. Mas já viram 3 anos. Às vezes o diabo, ele fala exatamente isso para Deus. Sabe? Não adianta. A pessoa não crê mais. Está meio desviado. Se entristeceu, saiu da igreja. Não te aceita porque as experiências que tem tido com outros
Deus não são boas. E essas coisas, que é o produto final do nosso século, vem como uma enxurrada de lixo, tal qual se dá os montes. Muitas pessoas não estão morando ali. Os nossos governantes não fazem as impostos, porque eles guardam dinheiro para depois pagar as indenizações daqueles que serão futuros mortos. Por que guardar o dinheiro para as indenizações, se os muros de contenções vai impedir que haja ações e indenizações? Não há uma visão preventista. Não é preventista? É preventiva. Não há uma ação preventiva. Há um olhar fatalista, medíocre. O dono da terra, que tipifica Deus segundo Jesus, porque é uma parábola, ele agora para ouvir quem? A pessoa responsável para cuidar da terra. E quem é que cuida da nossa árvore? A pessoa é responsável por cuidar da vinha, ou da figueira, ou das plantas, ou das árvores. Quem era? Ou quem é? Abraço a Jesus. Essa pessoa se chama Espírito Santo. E ele que diz: Deus, dá mais um ano para ele. Olha, dá mais uma oportunidade. Eu sei que ele está plantado como a igreja, porque a igreja, como figueira, está plantada no meio de uma vinha. Seria um corpo estranho? Claro que não, porque Deus é dono de toda a terra. E Jesus, fazendo menção, ele disse: olha, a salvação vem de quem? Dos judeus. Eles são, ou eram, a vinha do Senhor. E depois também Israel é visto também como a figueira. E para a gente poder encerrar com uma ilustração aí bastante favorável, Lucas 21, 29, põe para mim, Joyce. Propôs-nos então uma parábola: olhai para a figueira. É o mesmo Jesus que está falando. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-los, que já está próximo o quê? O verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. De alguma forma, Jesus ele empurra o olhar, ou concentra o olhar na figueira. Ora, porque um dia ela negou seu fruto 3 anos em razão da terra. Por que eu digo em razão da terra? Porque o intercessor ali, que é o viticultor, que tipifica o Espírito Santo, ele vai dizer: não, olha, deixa eu fazer um trabalho mais apurado. Você pode abraçar o seu irmão com todo o amor e dizer: trabalho apurado, resultado aperfeiçoado. Ah, vem do céu agora. Amém. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo assim: olha, deixa o caminho volta. Está muito seco. Deixa eu tirar a sequidão. Deixa eu tirar a angústia. Deixa eu tirar o maltrato. Deixa eu tirar as decepções, desilusões, a escassez. Deixa eu fazer um trabalho. Deus quer fazer um trabalho poderoso em nós esta noite. Aleluia. Aleluia.
Ele está dizendo, deixa eu dizer, Pai, talvez o problema não é dele, não é dela, não é da árvore, é da terra. O mal está no século e não nas pessoas. O mal está nos problemas e não nos homens. Pelo menos aqueles homens que receberam uma proposta de frutificar a fertilização, ela está no campo da fé. E eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes, direto ou indiretamente, a nossa fé é atingida em razão das notícias, das coisas ruins que acontecem, seja no Brasil, seja no mundo, e se você não cuidar, você tende a uma esterilidade. E a esterilidade leva a uma rejeição, porque o homem que não é movido de fé, que nós temos uma tendência má. A nossa tendência é muito mais sermos estéreis do que férteis. Nós, para sermos férteis, nós temos que lutar contra a nossa natureza. Como se não bastasse, nós lutamos contra a terra, o século, o mal do século. Mas o Espírito Santo, ele quer escavar até descobrir aonde está o mal que impede as suas raízes de sugarem da terra os nutrientes possíveis para que você não seja tão somente um cristão, mas enquanto cristão árvore, você se torne uma árvore frondosa, frutificada, e que você vai dar de comer às nações, porque o reino de Deus está próximo. Dá de comer o seu filho, dá de comer a sua esposa, o seu marido, dá de comer o seu cônjuge, dá de comer o seu namorado, o seu noivo. Ou seja, há uma fome espiritual, uma fome. E no segundo momento, que é o nosso caso concreto, fato verídico, Jesus vai ele mesmo à figueira e ele não acha fruto. Nós lemos Lucas, assim que você falou Mateus, Marcos, ele é mais detalhista. E Marcos diz assim: não era tempo de fim. Depois você procura referência para sobre esse Marcos. Marcos é o único que diz: não era tempo de fim. Aí você pensa, como Jesus amaldiçoou uma árvore que nega o seu fruto fora da estação? Porque tem uma conotação espiritual. Eu e você, independentemente do século que nós vivemos, dos bombardeios que nós vivemos, diante do caos, ou da crise, ou da escassez, Deus espera ver em nós uma atitude de fé, ainda que não seja tempo de fé. Eu e você temos que dar frutos a tempo e fora de tempo. Abraço seu irmão com todo carinho, assim: esse é o tempo que não é para se frutificar, mas Deus diz que o Espírito Santo está fazendo uma obra tão grande na sua terra, escavando, cuidando, sarando as tuas raízes. E assim diz o Senhor: esse ano, Alacareba Xunda, ainda este ano, tu verás o fruto do teu trabalho e
tudo para ser mais um dentre os três. Vai ser um ano diferente. Por que vai ser um ano diferente? Porque você está recebendo uma palavra profética. Aleluia. Se a palavra é revelada, o tema é profético. Ou se o tema é profético, é porque a palavra é revelada. E Deus mandou te dizer que existem coisas que você nem sabe porque você não está avançando, não está prosperando, as coisas estão sendo resolvidas. E as coisas, sabe por quê, irmãos? A gente está recebendo muita informação. O problema é que elas ficam armazenadas no nosso subconsciente. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, Pai. Não deixa para fazer isso depois. E o pior é que quando você tem uma câmera em cima de você. Corta não. Deixa eu fazer um trabalho. Eu sei como trabalhar, porque eu sei que se eu fizer um trabalho, diz o Espírito Santo, se eu fizer um trabalho nela e dele, depois o Senhor vai voltar e dizer assim: oh, bendito foi a sua oração, Espírito Santo. Aleluia. Olha como ele está motivado, olha como ele venceu a crise, olha como ele conseguiu transpor muralhas, olha como ele conseguiu resolver esse problema social, espiritual, familiar. Olha como ele está frondoso, frutífero, bonito, poderoso. Quem fez isso? O Espírito do Senhor que está sobre nós. Ele nos ungiu para proclamar no meio desse século de incredulidade que nós não ficaremos estéreis. Nós estamos sendo fertilizados pelo poder da unção do Espírito Santo. Quero acabar, eu preciso acabar cada hora. Mas eu me lembro que nós tínhamos lá em casa um pé de acerola. Mas um desavisado sem perguntar para a gente: estou procurando ele até hoje, foi até a recompensa. Estou brincando. Era uma bola de gude, pequenininha, gente, mas coisa, aquela coisa assim, bem azedinha, gostosa. A gente fazia uma acerola com limão, com gelo, com adoçante para quem gosta. E trazia de comer. Um dia alguém ensinou: você pega as cascas dos legumes, ferve e joga em volta do pé de acerola. Faz isso, né? Eles começaram a fazer. Eu só acompanho. Irmãos, aquela bola de gude pequenininha começou a ficar quase do tamanho de um limão. O que precisava? Aquele pé de quê? De acerola, para poder desenvolver o seu fruto. Ele precisava que a terra fosse nutrida. Agora eu era o homem mais feliz da rua 22, porque era o único que podia dizer: a minha acerola é de tu. A minha acerola é do tamanho de um limão, irmãos. Eu estava, eu tenho necessidade de mentir para o altar do Senhor. Mas porque alguém parou para cuidar, para colocar remédio, para curar as feridas, para remover, a ausência de nutrientes que havia naquela terra. Eu não tenho. Porque aquela acerola, ela não era culpada. Ela simplesmente estava numa terra que não estava boa. Nós estamos plantados no século XXI. Muita coisa você não tem culpa.
Mas ouça, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho que Ele quer fazer nessa noite. Ele disse: deixa eu cavar, deixa eu colocar ali os remédios, deixa eu cicatrizar aquela ferida, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela decepção, desilusão, sofrimento. Sabe por quê? Quando o Senhor cura, a gente vence a esterilidade. Vencer a esterilidade significa ser fertilizado no campo espiritual. O que é ser fertilizado no campo espiritual? É você se levantar em fé, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... Você pode ficar em pé? As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Como ousadia vou mover o sobrenatural. Cantar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Dê a mão ao seu irmão. Cada vez que a minha fé é provada, Jesus, tu me dás Espírito Santo, Espírito Santo, pode cavar, pode curar. O Espírito do Senhor, eu sei que as viagens estão postas verso, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Cantar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Põe a mão no seu coração, feche os teus olhos. Eu quero te convidar, querido visitante. Quem sabe você ainda não é ou não aceitou Jesus. Que isso, pastor? Vir à frente, fazer uma introspecção dele, o quanto você foi atingido e por
conta disso, você muitas das vezes se vê vulnerável em razão de tantas coisas que te cercam. Aceitar Jesus significa vir aqui na frente e dizer: Deus, eu quero que o Espírito Santo faça um trabalho na minha vida, na minha terra, aonde eu estou plantado, seja no meu casamento, na minha casa, na minha empresa. Eu quero e preciso viver um tempo de cura. Talvez você esteja afastado da casa do Senhor, e por conta disso você tem vivido uma esterilidade espiritual, porque de alguma forma você se afastou, se entristeceu. Eu quero convidar essas pessoas para vir. Eu quero convidar você, meu irmão, que tem vivido dias ruins, que tem vivido resistências em razão do solo esse que significa o Brasil, essa geração, esse século. Você deseja crescer, você deseja ser um homem de fé, você deseja frear os seus ímpetos, você deseja frear suas tendências, você deseja ser alguém cheio do Espírito Santo, vencer as circunstâncias financeiras, vencer as circunstâncias conjugais, familiares, profissionais. E o que nós devemos fazer? A palavra foi tão clara. O Espírito Santo está aqui conosco. Ele está dizendo para Deus: deixa eu fazer um trabalho, deixa eu cuidar dessa terra, deixa eu nutrir essa terra, deixa eu tirar os embaraços que impedem que as raízes se tornem fortes. Eu quero fazer um trabalho para que a fé seja evidenciada, que todo esse problema que essa pessoa tem enfrentado, ela possa vencê-lo. E eu quero te convidar também a vir. O Espírito Santo, ele é claro quando ele fala. A palavra foi clara. E se você entende que você precisa que o Espírito Santo que está e que te trouxe, que tem falado, faça um trabalho específico em você, ou na situação que você se encontra, ou no solo que você está fincado. Se você precisa que o Espírito Santo faça um trabalho urgente a começar hoje, mudando toda essa situação que você tem enfrentado, e que algumas vezes, sem que você note, você vê que há um espírito de esterilidade, de roubo, de sequestro, porque a fé vai sendo diminuída, vai sendo esvaziada. Mas Jesus está aqui nesta noite. O Espírito Santo quer fazer um trabalho nessa terra. Se você quiser, você poderá vir. E eu quero orar junto com a bispa, com cada pessoa que vier. Se assim for, sai do teu lugar e venha. Não te detenhas, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Ele quer fazer algo
grande na nossa vida. Seja em razão da tua vida pessoal, espiritual, profissional, conjugal, familiar, profissional, financeiro, aonde você vê uma ação de esterilidade, o Espírito Santo quer agir nesta noite. E eu quero, junto com a bispa, orar por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, então não me impedir de caminhar. Não se abriu o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em pé. Como vazia vou correr no sobrenatural, todo lugar e vou cantar e correr. A cada dia vou viver rompendo em pé. Oramos agora, Senhor, com os teus filhos. É o teu Espírito mesmo que nos falou nessa noite. Porque quantos de nós já não nos vimos assim, na nossa terra, necessitando de amor? Quantas vezes, Senhor, nós falamos contigo que os nossos frutos não eram saborosos, não eram bons para serem vistos, não eram atrativos, mas o Senhor é que insistiu com a gente. O Senhor insistiu em mudar a nossa vida financeira em meio a tantas crises, porque por outras crises o país já passou. Não tinha alternativa, não tinha saída, mas o Senhor decidiu adubar nossa terra, Pai. O Senhor cavou fundo, Senhor, onde estão as nossas densas raízes, aprofundadas numa terra sem nutrientes, e a esterilidade assolava a nossa porta, nos confrontando e dizendo pra gente que não adiantava. Mas o Senhor trouxe à nossa memória aquilo que nos dava esperança. E o Senhor nos falou: mas pra você que tem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Diz pra você que acredita na minha palavra, eu tenho tudo. O Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui de novo. Nós já voltamos outras vezes, no meio de uma crise nova, no Brasil, no nosso país e em muitas nações. Mas todavia, Senhor, o nosso casamento pode ser adubado pelo Senhor nessa noite. Os nossos filhos podem ser agora adubados pelo Senhor, as nossas finanças, os sonhos, até aqueles que desistimos de sonhar, o Senhor pode adubar nessa noite.
quem é a esterilidade diante de Ti, Senhor. Olha para nós aqui, o Teu altar. Precisamos do Senhor. Mais do que de dinheiro, do que de promoção, do que de aceitação, do que de inclusão. Nós precisamos mesmo do poder do Teu Espírito nas nossas vidas. Porque isso, Senhor, nos vitamina, isso nos torna forte, isso nos faz compreender que nós somos mais que vencedores. Ele já vai cheio, vai abrir as tiras. Eu, enquanto oro, tenho na minha memória quantas coisas o Senhor fez na nossa vida. Eu tenho na minha memória o favor do Senhor pela minha casa, na vida de Mariana, de Marcos, de Maria, das promessas que o Senhor nos fez no meio do caos, Senhor. Quando havia necessidade e fome, o Senhor disse pra gente: não esqueça, eu vou fazer proeza no meio de vós. Não deixa apagar da tua mente, do teu olhar, porque é um caos hoje, porque eu farei proeza no meio de vós. E o Senhor nos falou nessa noite, mais uma vez: haverá milagres, rios de milagres. É o que o Senhor está executando na vida de pessoas que estão aqui no Teu altar, Senhor. E eles vão poder subir nessa tribuna e dizer: naquele domingo frio, quando havia uma crise, quando o caos estava instalado, eu recebi uma palavra do meu Deus de que Ele cuidava de mim. Eu poderia nominar tantas vezes de tantos milagres na nossa casa e na vida de tantas pessoas que o Senhor fez, Pai. Aqui estão os Teus filhos, eles não são desafios pelo Senhor, pelo contrário. Foi o Senhor que nos atraiu, nos congregou, nos chamou nesse cenáculo nessa noite, porque o poder é para nós. O poder é para cada um de nós. Que seja sobre a nossa vida agora esse adubo sobrenatural do Senhor. Que seja sobre a nossa casa agora o tratar da nossa terra, o arar da nossa terra. Que seja sobre nós agora, sobre a nossa raiz, raízes profundas. Que você receba agora o adubo poderoso do Senhor para multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um, a tempo e fora de tempo. Seja cheio do Senhor agora. O Senhor está trazendo promessas às nossas mentes. O Senhor está trazendo palavras ao nosso coração agora. O Senhor está dizendo que vale a pena investir, sim, Senhor. Nós não temos que andar com vista, mas com fé. Obrigada, porque é o Senhor que sustenta a nossa vida, Pai. Obrigada pelo Teu amor tão incontável, tão sem medida, tão generoso. Sela, Senhor, essa oração no coração de cada um de nós. De cada pessoa que hoje decidiu voltar aos Teus caminhos, que seja para sempre, que seja com coragem, com determinação, com atitude de fé. Pessoas que decidiram te aceitar nessa noite, que seja uma aliança eterna e inquebrável, Pai. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas. Nós pedimos a Tua intervenção e a Tua interferência nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa visitar hoje, agora, cada pessoa que necessita de oração.
orando, Senhor, pelo pai da Flávia, Senhor, Azangler, que foi internado. Nós pedimos a tua intervenção na vida do teu filho. Assim também pela Amanda, que já está com o bebê encaixado, também pela Lidiane, que já está nos dias de teu bebê. Senhor, nós pedimos a tua interferência sobre a vida de cada pessoa que necessita de oração. Essa taça de oração, visita, Pai, de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. Senhor, vai conosco para vivermos a melhor semana das nossas vidas, uma mudança de vida, uma transformação do nosso caminho. Por favor, e a bênção, a graça do Senhor continue sobre nós todos os dias da nossa vida, Pai. Oramos com muita gratidão, com muito temor. De novo fazemos uma aliança de amor, de te amar e te servir todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, Senhor. Leva-nos nessa paz e nessa graça. É a nossa oração, Paizinho. Em nome de Jesus Cristo. Dá um beijo, seu irmão, um abraço dele. Espera a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia, aleluia. Eu queria conhecer as pessoas que estão visitando a gente, só para a gente ver. Grande amor de Deus, nosso Pai, que a bênção, o Salvador